Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse dia extraordinário, tremendo que o Senhor fez para nós, aleluia. Bom dia, Bispão. Bom dia com muita alegria. Primeiro dia aí do relógio de oração, primeiro dia do jejum queridinho de todo mundo. Eu já estou em jejum faz uma par de dias, não falar de jejum. Por quê? Ué? Como assim? Eu já estou em jejum faz tanto tempo. Não, jejum de carne vermelha. Sim, tá. Que dia que termina o jejum de carne vermelha? Dia 14. Pegadinha, não termina domingo? Não, dia 14 de domingo. A bispa errou. O pessoal queria dia das mães, queria comer carne, vai comer carne só se for de galinha, né? Peixe, o que mais? Peixe, faz um bacalhau falso aí, né? Não, bacalhau falso não, merluza. Faz merluza, Merluza, muito gostoso. faz pernil. Pernil assadinho, hein? Linguiça de frango. Linguiça de frango, linguiça de pernil, bora. Nossa, tá todo mundo tão satisfeito com isso, né? Olha, eu vou te falar, eu entrei no jejum de carne vermelha, vou confessar uma coisa pra você. Cuidado que você tá de jejum de murmuração. Não vou murmurar, não. Nem reclamar, né? Já uns dias antes, Clama, não reclama. A camiseta eu dele tava com hoje tá vontade de propícia. comer cachorro quente. Tava no monte orando. E falei, nossa, mas do nada me deu vontade de comer cachorro quente no monte orando. Falei, mas que lugar pra ter desejo, né, de cachorro quente no monte. Beleza, estamos vindo embora, não sei o que. Daqui a pouco liga a doutora Léo. Aí do caminho, fazendo o quê? Comendo cachorro quente. Falei, misericórdia, realmente dá pra ficar com vontade. creme branco ainda. E não deu tempo de fazer, né? Então, tá aí uma coisa que eu vou comer logo depois. Tá todo mundo preocupado em comer uma picanha, tô com vontade de comer cachorro quente, eita. Tá vendo? Aquele tipo assim. Sou barato. Tem, aquele tipo assim, Pode prensado, ter um prensadão, pode até ser um prensadão, prensadão. né? Completão. Opa. E não é da rua, não. Com tudo que tem direito. Não é da rua, não. Não, o cachorro é conhecido, não é da rua, não. Não é a Belinha também, não. Pode ser a Pérola. A Pérola é o salsichão. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu. Então deixa eu retificar aí, né? O que eu falei ontem no culto, porque como eu mudei de aparelho de celular, isso e aquilo, o que acontece? Simplesmente, eu falei que domingo que vem acabaria o jejum de carne vermelha, mas só que não. E não pode reclamar, calma. Eu não falei nada porque eu achei que acabava na sexta e ela tava consagrando no domingo. Porque eu sei que não acabava de domingo, isso eu tinha certeza, né? Calma, entendeu? Não reclama, clama. Ó a camiseta do bispo que ele veio hoje. Não reclama, clama. Então, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta a gente reclamar, né? Eu tava com uma anotação no meu outro celular, o que aconteceu? Mudou o aparelho, passou tudo pro outro aparelho. E aí? E aí que termina no dia 14. No dia 12 começa o Love Connect, então 12, 13, 14. No dia 14 à noite, sexta-feira, vai estar o clamor da meia-noite, né? Na sexta-feira é o último dia. Nós vamos fazer... não vai dar para fazer encerramento, então. Faz no domingo. A gente faz no domingo. Mas você diz o quê? Clamor da... Não, o relógio termina domingo agora. Não, Love Connect, 12, 13, 14. Sim. É quinta, sexta... Não, quarta, quinta e sexta, certo? Okay. E o último clamor é na sexta, à meia-noite. Então a gente faz no domingo o encerramento. Mas a partir da meia-noite, de sexta para sábado, vocês já estão liberados. Liberados, exatamente. Aí a gente sela com a ceia no domingo, no culto de domingo, tá bom? Quem quiser comer picanha, me avisa. Que a gente vai pro almoço. Não é que eu vou pagar, né? Não é que eu vou pagar, é que eu vou marcar presença, né? Vou com a minha máscara com um buraquinho no meio para passar comida. Aliás, hoje em São Paulo amanheceu, além do frio, né? Uma névoa danada. Vai ser quente hoje, hein? Ui, a chapa vai esquentar. A previsão não é de calor, não, mas não? Enfim. Mas e essa neblina? Mas é porque estamos chegando a uma mudança de estação, né? O que complicou hoje para as pessoas, hoje tem greve, né, dos ônibus, né? O pessoal da Zona Sul está sendo mais prejudicado, Grajaú, né? A região mais prejudicada, então, para quem perdeu a hora, já fica atento aí, porque o transporte público hoje está mais, né? Avisaram ontem, 8 horas da noite, que ia ter manifestação hoje. Para quem acorda na madrugada para trabalhar, avisaram tarde demais, né? Então, não sou contra, não sou a favor, eu só acho que tem que avisar a população que depende do transporte público, né? É verdade. Então, em nome de Jesus, dia 14,
termina, né? À meia-noite vai terminar o nosso clamor do Love Connect. E aí, sábado, você já pode comer carne vermelha. E no domingo, a gente sela com a ceia, certo? Em nome de Jesus. E o que mais nós vamos falar? No domingo termina mesmo o jejum de murmuração. Calma, né? Não murmura antes, calma. Termina o jejum de murmuração, tá? Vamos ter aí 3 ceias, então. Certo? Isso? Ceia teve ontem, ceia no próximo domingo e no outro. Vai ficar só 2 domingos sem ceia. Porque tem 5 domingos esse mês. 5 domingos, tá isso mesmo. Em nome de Jesus. Então tá bom, né? Ótimo, maravilhoso. Bom, primeiro dia do relógio de oração, você pode participar. Já foram 3 horários. À meia-noite, com o Bispo Marcelo. Às 3 da manhã comigo. Às 6 da manhã com o apóstolo Fábio. Ao meio-dia comigo. Às 10 da manhã com a pastora Rô, desculpa. Esqueceram também ontem de falar. Às 10 da manhã com a pastora Rô. Ao meio-dia comigo, em nome de Jesus. Às 15 horas com a pastora Edi. Às 18 horas com o pastor Edu. E às 22, hoje, pastora Jaque. Terça, pastora Ana. Quarta, pastora Jaque. Quinta, pastora Ana. Sexta, pastora Jaque. Sábado, pastora Ana. Domingo acabou. Olha que rápido. Poxa vida, hein? Então, participe. Algum horário do seu dia, você tem que fazer seu relógio de oração hoje, que é o primeiro dia, certo? Uma coisa importante, quem faz o horário das 15 horas, 18 horas e 22 horas, no último dia, no domingo, faça ao meio-dia. Como é domingo, aí vocês vão fazer todos ao meio-dia. Isso. Então, quem faz comigo, por exemplo, à meia-noite, faz novamente ao meio-dia, entrega a porção dobrada, né? Exatamente. Ou quem puder fazer 2 horários no domingo, né? Se você, sei lá, nos faz horários à que eu te meia-noite, falei, faz ao meio-dia. ou faz às 6, acho que é melhor à meia-noite, né? Depois faz ao meio-dia. Então, encerra todo mundo ao meio-dia. Então, você que fica nesses horários aí não vai ter do domingo, então não fique atento aí para não ficar de fora no relógio de domingo, tá bom? Em nome de Jesus. Faz os seus pedidos de oração, né? Eu tenho meu caderno, faz seus pedidos de oração, né? Não entra no relógio de oração sem fazer seus pedidos. Por quê? Porque eu quero você ticando depois e contando no Prefiro Crer, em nome de Jesus, amém? Então faça aí os teus pedidos em nome de Jesus, para que você possa orar nesse caderno. Esse caderno, na verdade, você começa a estar com ele o tempo todo, né? Então, que você possa ter esse hábito de oração. Fora do relógio de oração, você pode continuar orando. Tem propósito da família. Então, esse mês vai ser bem assim diferente. Por quê? Porque nós temos aí, olha, o relógio de oração termina no domingo. Aí na quarta começa Love Connect. Na outra quarta começa Propósito da Família. E na última semana, Salmos, certo? Então só entrou o Love Connect, né? Para deixar a tua vida blindadona aí, ó. Para junho você já tá pronto aí, né? Para quê? Para o seu bom encontro, em nome de Jesus, né? Ou para a restauração total do seu casamento, do seu namoro, do seu noivado, a gente não sabe, né? Mas olha só que tremendo. Como eu mudei de aparelho, eu não tinha prestado atenção, né? E vai ter essa cobertura aí do jejum de carne também no Love Connect. Olha que grande bênção, né? Em nome de Jesus. Bora avançar em nome de Jesus? Ontem nós tivemos, então, a palavra que vai reger o mês de maio. E essa palavra é poderosa demais, é um mês, assim, extraordinário, um mês de mudança de sorte diante dos olhos. Você vai ver que esse relógio de oração vai ser um relógio que vai marcar muito a tua vida. Por quê? Porque você vai viver várias passagens, né, que você já viveu antes, mas não tinha prestado atenção, que foi uma mudança de sorte diante dos olhos, né? Então, esse primeiro áudio de Sofonias vai entrar muita palavra de concordância, a gente vai andar a Bíblia praticamente, olha, de capa a capa. Por quê? Porque tem muita concordância, né? Tem concordância com Filipenses, tem concordância com Isaías, tem concordância com João Batista, tem concordância com... Olha, não falta concordância, né? Então você vai ver, nesse relógio de oração, ele vai marcar a tua vida. Porque é quebra de cativeiro
total. Então nós viemos desde março, né, de Jacó para Israel. Nós viemos Jeremias, como o bispo selou o último áudio, né, do sábado, o último áudio de 3 horas de adoração. Ele falou, foi Jeremias que venceu a Babilônia. A Babilônia não venceu Jeremias. Eu quero que você guarde isso, porque falou tão forte comigo. É claro que a gente sabe que Jeremias venceu a Babilônia, mas na hora foi tão impactante para mim que eu falei, Senhor, eu vou vencer todas as situações da minha vida. Porque, olha isso, não foi a Babilônia que venceu Jeremias, foi Jeremias que venceu a Babilônia. Se ele quisesse, você fala assim no áudio, que se ele quisesse viver na Babilônia, ele até podia, porque ele venceu a Babilônia. Nabucodonosor deu essa condição para ele. O que muita gente às vezes desconhece, muita gente imagina que aconteça, como eu no passado também achava isso, eu achava que Jeremias tinha passado boa parte da vida dele na Babilônia, e na verdade não foi, né? Não foi. Ele não foi para a Babilônia, e no final você vê que ele tem a condição, né? Nabucodonosor é bem claro e fala para Nabuzaradã, e deixa bem específico para ele, vai lá, e como se diz, escolta Jeremias. Olha a honra. Né? E vê o que ele quer, se ele quer vir para a Babilônia, se ele quer ficar com o governador que vai ficar aí em Jerusalém, que eu vou colocar, que ele colocou, né, um governador lá, como se fosse um vassalo dele, ou o que ele quer fazer, né? E aí ele opta por ficar, né, em Jerusalém. Então é muito interessante porque foi dada essa condição para ele. Ninguém teve essa condição, né? A não ser o seguinte, ou o camarada ia, ou deixou alguns camaradas, né, deixou alguns caras lá que era para cuidar da plantação. Pelo menos é o que a Bíblia relata. Então você vê um camarada que teve essa condição. E muita gente acha o seguinte, que ele passou 70 anos na Babilônia. E não foi isso. Né? Olha isso, né? Então, nós precisamos parar de sofrer por falta de conhecimento. Então, esse relógio de oração vai ser um relógio de oração onde você vai vencer muita coisa e vai ser muita coisa liberada, né? Então, vamos prestar atenção em cada ministração. Quando você entrar no relógio de oração, você fala assim, bom, peraí, eu vou fazer às 6 da manhã. Você vai realmente fazer o relógio de oração. Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre lábios puros, sobre conserto, sobre conversão, né? Sobre arrependimento, né? Então, o verdadeiro arrependimento, a pessoa não torna a fazer novamente. Ela não volta naquele lugar novamente. Senão, vira o quê? Eu coloquei no meu status ontem, vira um teatro. O teatro que Judas fez foi lindo, né? Mas o verdadeiro arrependimento de Pedro, por exemplo, trouxe o quê? A constituição dele ser uma igreja, de começar nele a igreja. Ele recebeu chaves espirituais, né? Sobre ele existiu um envio, uma palavra profética. Ele foi aquele que o Senhor chamou primeiro. Então, o verdadeiro arrependimento vai te trazer habilitações e vai te trazer autoridade de uma forma extraordinária. Mas você precisa verdadeiramente se arrepender. Quando você não se arrepende verdadeiramente, você comete o erro 10, 15, 30 vezes e você acha que você não está fazendo nada demais, né? Por quê? Quando a gente comete os mesmos erros, 20, 30, 10, 5, 2 vezes, e a gente acha, mas eu não vi peso nenhum. Mas eu não vi que aconteceu nada comigo. Ué, o que é? Você tá esperando ainda que aconteça alguma coisa com você? Misericórdia, então quer dizer que você fez consciente o negócio? Então, peraí, vamos entender aqui. Arrependimento é algo muito sério. Muito sério. Se você não tiver arrependimento, você vai ter remorso. E remorso faz você voltar e cometer o mesmo erro. Depois eu me arrependo, peço perdão. Tá tudo certo. Cada vez que eu tenho verdadeiro arrependimento, que é isso que Sofonias vai falar muito no livro dele, em 3 capítulos. Gente, 3 capítulos dá para ministrar 30 dias de boa, ainda sobra a palavra. Por quê? Porque tem muita concordância. Então, não quer dizer que 3 capítulos foi escrito um dia após o outro. Não. Às vezes de um capítulo, de um versículo para outro, tem tanta coisa que acontece. É isso que eu ia falar. Imagina de um versículo para outro, tem tanta coisa que acontece, imagine de um capítulo para o outro. Né? Pode falar. Quem acompanhou a Luz da Palavra, por exemplo, viu no livro de 2 Reis,
A gente viu muito isso. Às vezes, num capítulo só chegava no versículo, sei lá, 10, 14, ia para um outro livro, via um profeta, voltava lá no versículo 15, continuava, depois trocava de capítulo. Viu muito isso com a gente. Por quê? Porque é uma cronologia, um acontecimento cronológico. E se você pegar, por exemplo, de Gênesis para Êxodo, né, o último versículo de um e o primeiro do outro, passaram-se mais de 400 anos, 430 anos. Então é muita coisa, né? Então você precisa o quê? Parar de sofrer por falta de conhecimento, né? Então Sofonias foi um profeta onde ele trouxe ali, né, a palavra no último período profético. Então, assim, Jeremias foi a última voz, né? Mas o período profético acaba ali em Sofonias, né? Explica um pouquinho. Ele pegou um período difícil, porque o que acontece? Você vê que a gente viu mês passado, Jeremias sentiu muito a morte de Josias, né, do rei Josias. E aqui com o Sofonias também não foi diferente. Por quê? A gente vinha de um rei Ezequias, que foi um rei maravilhoso, né? Um rei que fez muita coisa, fez um concerto, arrumou a casa, e logo quando ele morre, o filho dele que assume Manassés, o filho dele fez tudo que podia fazer ao contrário, ao inverso, ele fez uma porção dobrada. Eu brinco que a porção dobrada, sacudida e recalcada foi o que ele fez, infelizmente por mal. Porque, além de tudo aquilo que os outros tinham feito, ele ainda matou o próprio filho, entregou a Deus Moloque, e é uma coisa que nós vamos vencer nesse mês, né? Então, ele entregou o próprio filho a Moloque, e aí depois veio o filho dele, que é Amon, também só o sangue do cordeiro. Então a gente vê que isso, Sofonias enfrentou tudo isso, pegou justamente o fim desses dois reis aí, que foram dois reis difíceis, né? E aí entra Josias aí, e aí Josias faz um conserto com tudo, né? Começa a arrumar a casa novamente. Então alguns profetas tiveram muita dificuldade, porque pegaram um período com o rei maravilhoso, e de repente o rei morre, ou o filho que assume, só Jesus na causa, né? Então presta atenção. É um mês onde nós vamos viver, que é as promessas feitas no livro de Sofonias. É promessa de restauração por completo, é promessa de conversão, arrependimento, né? É promessa de um avanço muito grande. Por quê? Porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, e também não divide território com ninguém. Então, muitas das vezes, nós temos assim um parâmetro, tipo assim, aqui o meu filho serve tal Deus, meu marido serve tal Deus, eu sirvo o Senhor, a minha filha serve tal Deus. O Senhor, ele não vai abrir mão dos teus filhos, não vai abrir mão do teu marido. Só que, diferente daquilo que todo mundo acha, nós precisamos aprender nesse mês, e isso foi uma coisa que o Senhor me entregou faz tempo, e eu venho falando faz tempo. Não é você que vai convencer o teu filho, o teu marido, tua mãe, o teu pai a servir a Cristo. Nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Então, o Senhor sempre trata isso comigo, já faz, olha, quer ver? Acho que uns 5 anos que o Senhor vem falando a mesma coisa. Fala deles para mim. Não fica querendo enfiar o Senhor goela abaixo do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque não é assim que funciona, né? Como diria uma pessoa que eu conheço, não é assim que a banda toca, né? Então não adianta você ficar olhando para o teu filho, para o teu marido, você tem que servir. Você tem que estar, você tem que fazer, você tem que não sei o que. Ninguém tem nada. Já começa por aí. Né? Você tem que fazer o jejum porque a igreja está em jejum. Olha, não é assim que funciona jejum. Diferente, é claro, dos nossos oficiais. Né? Muito diferente. Porque os nossos oficiais, se você é oficial, você está debaixo da autoridade, debaixo do envio, debaixo da cobertura, você tem que fazer por quê? Porque você precisa se libertar de muita coisa, você precisa estar junto, é uma aliança no altar do Senhor e não se rompe a aliança. E você vai ver que o Senhor vai ministrar muito isso na nossa vida nesse mês aqui de maio.
Não se rompe a aliança. Nem com Deus, nem com o marido, nem com os filhos, nem com os seus líderes espirituais. Não se rompe a aliança. Isso é uma maldição. Com certeza. Né? Eu vou falar para vocês, o livro de Sofonias, se você pegar os primeiros versículos de Sofonias, você já vai, se você conhecer um pouquinho da história, você já vai entender o que ele vai fazer. Por quê? Se ele vem depois de 2 reis que eu acabei de falar para vocês que foram ruins, Manassés, né, e Amon, significa que o próximo rei Josias é um rei bom, significa que para ser um rei bom precisa fazer o quê? Uma limpeza. Então, uma coisa importante que eu já entendi é que tem que ter uma limpeza. Tudo isso tem que sair da nossa vida. E uma das coisas que o rei Josias fez é exatamente isso, tirar toda a abominação do meio dele. Como que nós podemos viver? Eu até falei no áudio, né, no meu áudio à meia-noite, a 1h da manhã. Tem uma palavra que fala que nós vamos ver diante dos nossos olhos. Como é que eu vejo alguma coisa diante dos nossos olhos? Eu até brinquei que é como participar. Uma coisa que me trouxe na hora, eu lembrei da multiplicação dos pães, onde os discípulos participaram. E a multiplicação aconteceu. O Senhor deu para ele e eles foram olhos. colocando diante do coisa. Depois falou assim, a gente participou do milagre, a gente compartilhou o pão. A viúva do azeite também. Também. Viúva do azeite. Então, assim, olha que interessante. É esse milagre que nós vamos ver nesse mês. Agora, se a gente conhecer o que eu falei, eu preciso entender que a gente precisa fazer uma limpeza, precisa tirar tudo aquilo que não provém do Senhor nesse mês. Porque o Senhor está falando o que conosco? Quem vai vencer? Quem tiver lábios puros. A boca fala do que o coração está cheio. Eu ministrei ontem no culto. Então eu vou ter que me limpar de dentro para fora. Não pode ser teatro, não pode ser uma mentira. Se você pegar ali do versículo 8 até o 13, vai falando, ó, língua enganosa, mentirosa, né? Aliança com a mentira, eu falei até no áudio da madrugada, aliança com a mentira destrói o casamento, vida financeira, o seu patrimônio, destrói tudo. Por quê? Porque cada vez que você mente, seja ela uma mentira pequena, desculpa, ou uma mentira grande, um pecadinho ou um pecadão, para Deus não é assim. Você está falando que você é filho do pai da mentira. Sabe o que eu acho interessante nesse detalhe aí? Sim. É que a gente vem desde criança, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que era proibido mentir. Né? Mentir é feio, mentir, né? Que Deus não se agrada de quem mente. Meu pai e minha mãe, sem toda a sabedoria, sem ser convertido, falava isso pra gente já de berço. A minha avó falava né? assim, por mais que doa, fale a verdade. E aí a gente aprende isso desde criança. Quando chega agora que a gente entende que o pai da mentira é Satanás, qual é a dificuldade da gente parar com a mentira? É um pouquinho. Aquilo que a gente aprendeu desde criança, quer dizer, certo? Não serviu para nada, porque está continuando ainda. Né? E hoje você sabe que o pai da mentira é Satanás. Por que continua com a mentira? Que cada vez que eu minto, eu estou dizendo que o diabo é meu pai? Misericórdia. Então, assim, eu não sei porquê, eu não consigo entender as pessoas que continuam insistindo na mentira. Até quando vai insistir nisso aí? Até quando vai caminhar? E é um vício. Um vício. É um vício. É uma malignidade, né? E é uma malignidade. E vem de uma possessão maligna. Porque a pessoa começa a acreditar naquilo que ela está mentindo. Então começa a ser uma verdade para ela. E depois ela mesma fala, não, mas eu não falei isso. Como você não falou isso? Como que você não falou isso? O espírito de loucura toma posse da mente da pessoa. Então, você precisa tomar muito cuidado com esse vício de mentir, com esse vício de enganar. Por quê? Porque Sofonias está falando o quê? Se livra da língua mentirosa, da língua enganadora. Então, quer dizer, isso vem de uma possessão maligna, né? Que simplesmente toma conta da tua mente de um jeito que traz um espírito de loucura para você. E quando você vê, você tá tão tomado daquilo que as tuas mentiras começam o quê? Ser verdade na tua vida. E aí você começa a viver uma vida mentirosa o tempo todo. Quando o Senhor fala assim pra gente, ó, começa a falar as tuas verdades pra mim. Por quê? Porque o Senhor conhece a palavra antes mesmo de chegar na tua boca, que é o Salmo 139. Então quer dizer, não adianta de jeito nenhum, tá? Não adianta de jeito nenhum você falar uma coisa e no seu interior tá acontecendo outra. O que vai levar em conta? O que Deus vai levar em conta? A podridão que está no nosso interior. E o que está saindo da boca para fora, de Deus ninguém zomba.
Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Então, quer dizer, você está em dívida com o Senhor pelo que tem no seu interior, de trama, de engano, de mentira, e ainda vai colher o que você saiu da tua boca. Então, é muito sério, muito sério. A pessoa faz o negócio sendo serva de Deus, que é o pecado de iniquidade, e sabe que está errado, e sabe que não pode, e fica assim, ó, de braço cruzado, só quero ver o que vai dar. Só quero ver o que vai dar. E fica em cima do muro, olhando. Vai dar ruim, né? Qual as consequências que vai ter. E se não tiver, vai chegar e vai falar assim, é mentira o que você prega. É mentira que não sei o quê. Ah, é mentira? Então aguarda. Aguarda, porque não sou eu, Deus, que vai fazer cumprir alguma coisa. Quem faz cumprir é o Deus que te viu, que os olhos dele estão em toda parte. Que entende e sabe aquilo que está no seu interior. Né? Às vezes a pessoa fala assim, Deus me conhece. Opa, e como? Desde quando você era uma massa informe no ventre da sua mãe. Te conhece mesmo. Só que todos os dias ele nos dá a oportunidade, presta atenção, de sermos melhor. De não pecar, porque nós estamos envolvidos, Salmo do mês passado, envolvidos de bondade e de misericórdia. Salmo 23. Nós estamos envolvidos de bondade e de misericórdia. Então, vamos parar para pensar um pouquinho? Eu não posso ser essa pessoa que Satanás tem sugerido. Sou servo do Senhor. No dízimo, nas ofertas. Dia 15 é a oferta de restituição. Vamos semear restituição, porque não vai haver roubo na tua vida. O teu dízimo não é uma coisa que você possa passar por cima dele. Então, o dia do Senhor na nossa vida é todo dia. Né? Sofonias fala do dia do Senhor porque é o dia do juízo, né? Que é o antídoto para todo mundo, o mundo todo. Só que o negócio é o seguinte, o dia do juízo precisa ser todos os dias na nossa vida. Como assim, apóstolo? Peraí, não precisa pegar o 1 Coríntios 11, 23 a 28 só na Santa Ceia. De jeito nenhum. Examine-se o homem a si mesmo. Então você mesmo pode fazer uma análise, você mesmo pode todo dia antes de você dormir falar, Senhor, as suas misericórdias vão se renovar à meia-noite. Eu ensino isso direto. As suas misericórdias vão se renovar à meia-noite. E eu não quero errar a mesma coisa que eu errei hoje, eu não quero errar amanhã. Senhor, me faz melhor para o Senhor amanhã, porque se eu for melhor para Deus, eu vou ser melhor para o meu filho, para o meu marido, eu vou ser melhor para as minhas ovelhas, eu vou ser melhor para o meu irmão, eu vou ser melhor para minha mãe, eu vou ser melhor para todo mundo. Por quê? Eu estou agradando a Deus. E quando você agrada a Deus, então o que acontece? Vem isso, essa bênção sobre todos. Mas o que eu não posso de jeito nenhum é viver para agradar o meu umbigo. Porque para agradar o meu umbigo, eu vou cair na malignidade de agradar a minha carne. Aliás, se os profetas da Bíblia fossem fazer as coisas para agradar a carne deles, eles tinham passado metade do que passa. Pega tudo que a gente viu Jeremias no mês passado, ele podia ter tido uma vida completamente diferente, né? Ficado lá em Anatote, vou sentar aqui, vou esperar o que é? Se eu pegar a Babilônia? Eu vou, tranquilo, espero lá o tempo da disciplina, da reflexão e volto. Acabou. Né? Então, olha tudo que ele passou. E pega todos os outros profetas, Isaías, né? Todos os outros, João Batista, nós vimos aí muito ano passado, né? Ministramos muito sobre João Batista, vê tudo que João Batista passou. Enfim, pega tudo que esses camaradas passaram. Só o título dele já tá bom. A voz do que clama no deserto, né? Clama, clama, clama e ninguém quer ouvir, mas veio para preparar o caminho para Jesus. Então, quer dizer, fala sério, se você parar para meditar naquilo que o Senhor tá falando com você hoje, quer cafezinho? Naquilo que o Senhor está falando com você hoje, você vai entender qual é a limpeza, como o Bispo Marcelo acabou de falar, qual a limpeza que eu preciso fazer nesse relógio de oração. Peraí, eu preciso me limpar de tudo, então vamos se limpar de tudo. Senhor, eu peço perdão dos meus pecados e eu me arrependo. Eu me arrependo, obrigada.
Eu me arrependo daquilo que o Senhor me pediu para fazer e eu não fiz, daquilo que o Senhor me falou para ficar posicionado e eu não fiquei, daquilo que o Senhor deu ordem para eu fazer e eu não fiz, eu me arrependo. Mas eu quero me arrepender, Senhor, em não cometer mais. Eu quero me arrepender em não cometer mais. Não é se arrepender, ter remorso, né? Remorso é uma coisa, vou voltar a falar, que você faz novamente. A hora que passa aquela dorzinha do remorso, você esquece. Agora, arrependimento traz a bênção do Senhor sobre a tua vida, faz você nunca mais voltar no lugar do erro, te traz habilitação contra os erros, né? E ainda te coloca em liberdade dos seus erros, porque assim que você se arrepende, você pede perdão. E você não está pedindo perdão pro vizinho, né? Ele vai esquecer. Ele vai... Não, não é. Você vai pedir perdão ao Senhor, né? E o Senhor vai te lembrar todas as vezes. É incrível como o Espírito Santo de Deus parece que aciona. Cuidado para você não cair aí de novo. Lembre-se que você se arrependeu. É muito tremendo, né? Você sabe quando fala de limpeza, o que eu entendo também, justamente falando aqui com esse rei, né, o rei Josias, o que acontece? Às vezes a gente vai guardando algumas coisas de estimação. Então tem uma limpeza no mês de abril, tem uma limpeza em janeiro, você vai lá, tira um pouco do que não agradava ao Senhor. Aí vem outra limpeza, você tira mais um pouquinho, mas sempre vai ficando alguma coisa. Por trás da porta, escondida, debaixo do tapete. Então nesse mês, tira todos os móveis. Eu quero convidar você a tirar de uma vez por todas. Tira todos Entendeu? os móveis. Tirar de uma vez por todas. Chacoalha o tapete lá fora. Né? E aí, passa escovinha no sofá. Faz uma limpeza definitiva. Limpa as paredes. Faz uma limpeza definitiva em nome de Jesus, né? Não é? Bom, por que contra Jezabel e por que contra Moloque? Por que, bispão? Bom, Moloque eu já até comentei com vocês, porque Manassés, né, entregou o próprio filho ao deus Moloque, porque eles acreditavam na divindade, né, e achavam que poderia trazer prosperidade. Quer dizer, nitidamente ele não viu nada que o pai fez, até porque quando o pai morreu ele ainda era muito jovem também, né, mas sabia a história do pai, né, não seguiu os caminhos do pai, fez tudo que era mal. E aí entrega o seu filho ao deus Moloque, achando que ia ter prosperidade, achando que ia ter outras coisas, né, que ia ser bem sucedido, que era uma cultura de outros povos, né, os próprios caldeus, né, alguns outros estrangeiros adoravam ao deus Moloque. E ele fez a mesma coisa. Então, e Jezabel, pelo fato, primeiro, da prostituição, né, aí aos deuses Baal, Azera, né, todos esse tipo de idolatria. Então Jezabel traz essa idolatria, traz a prostituição, e a prostituição, muito dos ritos que eles praticavam, envolvia atos sexuais, a sua grande maioria. Principalmente tratando ali, quando fala de Deus, Moloque entregava crianças, mas tinha outros ritos lá que eles faziam apologias sexuais, né? Faziam atos sexuais, né? E depois, né, entregava oferta. Então é uma coisa que precisa ser destronada em nome de Jesus, que foi tudo aquilo que Manassés habilitou. E ele, depois do filho Amon, continuou também na mesma caminhada. Então, e aí por que nós estamos nesse jejum de carne? As crianças é o futuro da igreja, né? Então, tá aqui no altar o nome de todas as crianças, né? Mas eu quero te dizer que as crianças é o futuro da igreja. Então, por que esse jejum nesse mês? Bom, se é o futuro da igreja, por que Satanás está tão louco para pegar as crianças, para dominar a mente das crianças? Por quê? Por causa da internet. Os demônios, né, virtuais, que você acha que não existe, só existe bênçãos virtuais, existe demônios virtuais, né? Por exemplo, principado e potestade do ar, né, que distorce as palavras para chegar em você. Tem dia que dá pane geral, né? Ontem, antes de começar o culto, por exemplo, acabou a luz geral. Depois, quando voltou, bagunçou a internet de um jeito que a internet não voltou. Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, mas o que é isso, né? São os ataques que eles dão. Tipo assim, eu vou atacar e vocês vão retroceder. Pelo contrário, se depender de mim, eu não retrocedo nem 1 centímetro. Eu fico no mesmo lugar, no mesmo jejum e eu vou até o fim. Entendeu?
E nós precisamos ter esse posicionamento. Ah, mas é que no jejum de carne, ai, apóstolo, é muito difícil. Oxe, e qual o jejum que é fácil? E no jejum de carne, o Senhor trabalha em todas as áreas da nossa vida, porque somos homens e mulheres carnais, que é composto de corpo, alma e espírito. É uma trindade também, corpo, alma e espírito. Então quer dizer, eu sou carne, né? E teve uma vez que eu cheguei para o meu pastor, eu conto bastante isso, e fala assim, ô pastor, mas misericórdia, a carne é fraca. Ele virou para mim assim, numa paz, numa serenidade, falou, então, mas o diabo não é vitamina, minha querida. Eu, tomou distraída, né? O diabo não é vitamina. Então, você vai colocar os teus olhos naquilo que vai satisfazer a tua carne, você vai ficar parada aí na carne e não vai viver bênção nenhuma. Só que o negócio é o seguinte, para viver as bênçãos do Senhor, é necessário nascer da água e do Espírito. Só que aquele que é nascido de Deus, da água e do Espírito, a palavra diz que não vive pecando. Então quer dizer, eu não vou entrar na opção pecar, não vou. Eu vou ter que entrar na opção resistir. Eu vou ter que entrar na opção se submeta a Deus. Ande na vontade e no querer de Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Aleluia. Se isso não tivesse poder nenhum, o diabo não fugiria da gente. Então é questão até de inteligência. É questão até de você se posicionar e falar assim, não, peraí. Não é possível que eu dei toda essa vazão para minha carne. Dá até uma revolta no interior da gente, né? Sabe eu acho interessante que assim, as pessoas reclamam, por exemplo, do jejum, né? Vamos lá, o povo no Egito, né? Saíram do Egito, foram pro deserto, ficaram comendo a mesma coisa 40 anos. Né? Não murmura, não murmura. Presta atenção. Cuidado. E aí depois você chega na Terra Prometida, começa a Será comer... que o Senhor né, dia colocava um gostinho diferente no um maná? tempero diferente? Eu não sei qual era a criatividade do Senhor, mas... Como que chama aquele que eu gosto? Chubi-chubi lá? Não. Como que é, apóstolo Fábio? Bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Eu tô aqui. Me deu nem bom dia, ainda quer saber informação, né? Eu vi uma trollagem com isso aí, que o cara me deu bom dia, vai ficar do lado de fora. Cadê o seu documento? Sei quem você é, você não me deu bom dia. Pois é, perdão. Perdão, apóstolo, você me perdoa? Tem calor agora, meu. Logo no primeiro dia do relógio de oração, você me perdoa? Ele fez assim, ó. Pra fazer cura. Então tá bom, ninguém tá te vendo, você poderia falar, por favor? Vou abrir a minha foto. Ele tá ouvindo ela atrasada aí. Então, o que acontece? Presta bem atenção. O jejum é uma maneira de você se posicionar. É uma arma fortíssima que blinda você contra as trevas. É uma arma que te coloca em vitória antes mesmo da batalha. Então, muitas das vezes, nós não entendemos, mas para que fazer jejum? Para tirar o domínio da carne. Entendeu? Para você não ser dominado pela carne. Ainda eu ministrei aqui, eu não sei que dia que foi. Pessoal, o senhor coloca eu ministrei sobre deserto. Você baixar a guarda, né? Você chega num território, é o território amigo, e baixa a guarda. Você baixou a guarda, o bicho vem com os 4, ele tem 4 pés, não tem 2 não, vem com os 4 pés no teu peito e fala, baixou a guarda, né, queridinha? Agora você vai ver, viu, queridinho, o que eu vou fazer? Não, em nome de Jesus, você não vai baixar a guarda e você vai com a gente até dia 14 no jejum de carne vermelha. Ah, mas é dia das mães. Dia das mães também é todo dia. Depois você faz um churrasco no domingo próximo. Comemora no domingo próximo, dia 16, né? Com certeza. Eu vou falar uma coisa pra vocês, só completando o raciocínio, só pra vocês entenderem. Tá falando, e aí você chega lá na Terra Prometida, você pode comer de tudo, né? As novidades hoje, da terra. Presta atenção que hoje tem muita gente que não pode comer carne vermelha, mas não porque está fazendo jejum, porque não tem condições. Não tem condições, Porque e o corpo também pode ser que não tenha condições. Não tá fácil comer carne hoje. Não. Então, e a gente tem condições, e para entregar uma oferta de 40 dias parece o fim do mundo. Aí tá dando exemplo de carne, porque nós estamos de carne vermelha, mas com todo jejum é a mesma coisa, sempre
Tem um que vai murmurar. Quando era de Ainda café- que não chegue pra gente, não precisa falar pra gente, a gente sabe que um outro vai murmurar. Eu sei porque eu também murmurava no começo. Quando é de café, porque é o café. Quando é de doce, é porque é doce. Quando é... por Então, aí deixa eu te falar vai. uma coisa. A tua carne sempre vai gritar diante de todo e qualquer jejum. Imagine Daniel, então. Nós entramos num Que era jejum... tudo. Exatamente. Num jejum de 40 dias que foi chocolate. Quando chegou a Páscoa, todo mundo podia comer chocolate. Aí nós entramos no jejum de carne vermelha. 40 dias de novo. Será que o Senhor quer livrar você de uma vez por todas dos cativeiros ou não? Por quê? Uma dependência. Todo jejum de 40 dias é quebra de cativeiro, é mudança de sorte. Então, vamos prestar atenção no mundo espiritual para a gente não ser pego de calça curta em nome de Jesus? Vamos prestar atenção e não vamos baixar a guarda, porque toda vez que você baixa a guarda, você é surpreendido pelo cão, porque ele não cansa, ele não baixa a guarda, ele vive ao derredor, buscando a quem possa tragar, e ainda tem mais ainda, rugindo como se fosse um leão, mas ele não é, né? Então isso é muito sério, porque cada vez que você se posiciona, o diabo vai vir com os pratos de lentilha, manjares, tudo que você não pode comer. Você começa, se duvidar, ele te traz uma peça de picanha. Se duvidar, ele traz um contrafilé desse tamanho e fala, olha o que eu trouxe pra você. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a fazer os jejum, parece que todo jejum tinha uma festa na minha família. Os abençoados só faziam festa quando eu estava de jejum. Parece que eles ficavam esperando. Tá de jejum? Vamos fazer churrasco festa hoje. Eu lembro que eu tive uma das festas que eu fui, mas eu lembro que tinha cerveja que estava estragando, refrigerante, mas nem água, nem suco. Aliás, água eu tive que tomar da torneira. Foi um jejum de refrigerante. Não tinha suco de nada. Nem Você água. não pensa que tem gente que não toma refrigerante? Pois não tinha refrigerante e água, eu tive que tomar da torneira. Que coisa deliciosa. E olha que não era a pessoa pobre, não, viu? Não pensa que era a pessoa que não tinha condições, não. Tinha condições sim de Porque ter suco lá. não tava estragando cerveja e refrigerante? Tava estragando tudo lá e a gente não tinha nem suco. Eu lembro que eu tomei água. Dá vontade de ir no mercado e falar assim, peraí que eu já volto. Falei, meu Deus, como que pode, né? Bom, primeiro que não era festa era festa de mundano, né? Mas era parente, a gente vai. Porque se fosse festa Sabe de quando amigo, você tinha vê suco, que o negócio é com você? Quando você chega no churrasco e nem uma asinha de frango assaram. Aí você olha assim e fala, vou ficar na saladinha. Não, tô só na salada, obrigado. Não, tô só na salada. Não precisa nem falar, porque Morre de senão fome mesmo. o bullying vira geral, né? Em nome de Jesus. Se tem um segredo bom do jejum é você permanecer em silêncio. Aí falar, não tô comendo, não tô bebendo isso, não tô comendo isso, tudo bem? Beleza? Fica na tua festa, me esquece aqui, né? Em nome de Jesus. Se você puder guardar em segredo o seu jejum, é a melhor coisa que você faz, porque senão o cão levanta de fio a pavio, de capa contra capa, pessoa para falar que não tem poder, que não é assim, que não é assado, que jejum mesmo, de crente do reteté, é aquele que não come nada, que fica dentro do quarto, sem escovar dente, escovar cabelo, sem aparecer a cara na porta. Ninguém tá perguntando qual é o jejum que você acha que é poderoso, na verdade. Então, fica na sua e eu fico na minha. Eu não tô pedindo para você fazer o jejum junto comigo. Né? Muitas das vezes eu tive que ser dessa maneira, linda e preciosa desse jeito. Mas escuta, quem tá fazendo jejum? Sou eu, né? Então, por favor, para de falar do meu jejum. Eu lembro que eu tava, um dos jejuns que eu fiz, alguns, né? Lá em Rondônia, eu chegava no restaurante, lá quando eu tava de jejum, já ia naquele restaurante. A tiazinha olhava pra mim e ela falava assim, ovo, né? Ovo. 2 ovos fritos. Ela já sabia até como que eu queria, né? Ao ponto... Porque ela já sabe, quando ela via que eu tava olhando assim, ela falava assim, pra mim, que era um restaurante pequenininho que a gente comia perto da empresa, ela olhava assim e falava assim, já sei ovo, né?
Ovo. Não tinha como procurar. E aquela mesa cheia de funcionário. Ô, patrão, tá no ovo? Ah, seu cidadão. Comi muito ovo naquela cidade. Ô, sangue do cordeiro. Não E venceu. por condições não, mas é porque não... Hein? E venceu. Venci. Como Jeremias, a Babilônia não me venceu. Glória a Deus. Então, fica entendido por que jejum para destronar Jezabel e Moloque. Moloque. Não é mamão. É mamon também que nós estamos destronando desde o mês passado. Amém? Por quê? Porque ele traz o quê? Um governo sobre a tua vida. Lembra que nós ministramos sobre isso? Que é a única coisa, o único Deus que o Senhor Deus fala que você não pode servir a dois senhores. É o único que Deus fala que é Senhor. Tudo bem, Senhor com letra minúscula, mas você não pode servir a dois senhores. Porque um dos dois você vai desagradar. Por quê? Porque isso vai governar a tua vida. O Senhor não divide o governo dele na tua vida com o governo de mais ninguém. Território também não. Então, é fato que o Senhor, eu vou repetir isso para você não esquecer durante esse jejum. É fato que o Senhor vai criar situações, presta atenção, situações. Para quê? Para que você e a sua casa sirva ao Senhor. Então não pasme, não te espantes, porque Ele é o teu Deus. Então o território que estava dividido, o Senhor vai colocar essa divisão por terra e vai ter um só Senhor dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Eu acho maravilhoso quando Josué termina, né, no capítulo 24, venceu, foi, aconteceu, tal. Tipo assim, termina os trabalhos por aqui. E aí ele fala, olha aqui, né? Avançado demais de idade, ele fala, olha, vencemos isso, vencemos aquilo. Relatório básico de um líder. Vencemos isso, conquistamos aquilo, tal. Foi assim, foi assado, foi assim. Mas eu quero deixar aqui bem claro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é uma coisa que você tem que deixar bem claro no mundo espiritual. Eu não abro mão, eu não negocio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Deixa eu te falar por quê. Se o Senhor não abre mão do território, o Senhor não abre mão do governo e não divide a glória dele com ninguém, presta atenção, ele já deixou uma palavra em Filipenses 2:20 que fala assim, ó, todo joelho, será que o do teu marido está no meio do todo? Será que teu filho, o joelho do teu filho está no meio de todos? O todo que o Senhor fala, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Acabou, nem que ele tenha que abrir a boca do cidadão na hora que for o último suspiro, que eu já vi pessoas se converter assim, nem que ele tenha que abrir a boca do cidadão e falar. Então você não pode redar pé das promessas, você não pode redar pé daquilo que o Senhor está falando com você nessa manhã. Ele não abre mão da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Por quê? Porque os filhos são herança dele. Não muda a Bíblia não, que olha, a palavra fala que nós não podemos mudar nem uma vírgula, nem um tio. Os filhos são herança dele na tua vida. Então ele sabe muito bem quem ele te deu. Não é verdade? Então o que vai acontecer? Simplesmente eu tenho que me amparar por essa promessa de Filipenses 2:20. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então quer dizer, eu não vou desistir, já vou declarar. Eu declaro isso faz muito tempo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acabou. Mas... Não, peraí. O crente, o servo de Deus, o cristão, do jeito que você quiser, presta atenção. Não anda pelo que vê. Anda pelo que crê. Por isso que somos chamados do quê? Louco. Malucão. Você assiste a ministração de manhã, o Senhor fala assim, então, tá vendo esse marido que você tá olhando, você fala, não tem jeito. O Senhor olha para ele e fala, servo, guerreiro, eleito, co-herdeiro meu, meu Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, povo eleito, sacerdócio real, você olha e fala, bebum, vagabundo, faz parte da decoração da casa, porque não sai do sofá, mulamba,
preguiçosa, fofoqueira, olha os vícios que você tem, tá. Então, não dá certo. Ou você anda pelo que você crê e puxa todas as qualidades, mesmo que não tenha, profetiza, que às vezes a gente não consegue enxergar nenhuma, na verdade. Mas o Senhor fala com você nessa manhã, tem porque eu tô enxergando. Então você tem que falar, limpa meus olhos. Eu quero ver como o Senhor vê. Pinga aqui, Senhor. Colírio do céu. Eu tenho uma figurinha que fala assim, eu quero desver. Desver. Eu quero desver o que eu tô O mestre vendo. das figurinhas chama-se Apóstola Karen. Ai, que da hora, eu amo mandar Tem figurinha. dia que meu celular... É lógico que eu falo assim, O que tá acontecendo? oi, Né? Que bispo. tá morrendo. Figurinhas novas. Pela madrugada. Então, presta bem atenção. Aquele que prometeu, ele é fiel. E nós precisamos andar nesta fidelidade, nesse avanço, em nome de Jesus. Você vai olhar e falar assim, gente, essa pessoa não cansa de pecar, não? Essa pessoa não cansa, não, de viver desse jeito? Traindo, mentindo, roubando, fazendo planos diabólicos. Que amor é esse que essa pessoa fala que tem sobre a minha vida? Misericórdia. Quando você vê a pessoa vindo, você fala, meu pai, tô em jejum. Não posso nem reclamar que tá chegando. Sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. A pessoa olha para você e fala, glória a Deus, aleluia. Porque você tá em jejum de murmuração. Não vai cair, não vai cair. Você recebe uma mensagem assim, tô indo na tua casa. Você fala, a gente não tá recebendo ninguém por causa do Covid. Né? Não. Você vai falar, glória a Deus, aleluia. Você não vai mentir. Você não vai enganar. Você vai falar, glória a Deus, Senhor. Faz eu enxergar como o Senhor enxerga. Faz, Senhor, enxergar como o Senhor enxerga. Você pode ir pro altar. Você pode ir lá. Você pode falar com o Senhor. Mas você não pode abrir a tua boca para reclamar. Hoje de manhã eu falei, Senhor amado, apóstolo, você tá de jejum. Eu falei, eu tô falando com meu pai. Deixa eu falar com meu pai. Ai, meu pai do céu, aleluia, né? Mas você avança. Em nome de Jesus, você fala, essa eu venci. Não vou cair nas esparrelas de Satanás. Então vamos avançar. Amanhã já será o segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Quando você vê, você já chegou no domingo, já está na Santa Ceia e você venceu 7 dias. Em nome de Jesus. Né? O que mais? O que mais, Sofonias? Eu quero. Nossa, a apóstola já falou tudo e mais um pouco. Não, né? ainda falta. A vergonha de contínuo, por exemplo, é uma coisa que repete todas as vezes na tua vida. E vem de cativeiros. Vem de cativeiros. Né? Então, o que é cativeiro? São prisões que você passou e você não venceu. Você fala assim, meu Deus, mas isso me persegue há 40 anos. Isso me persegue há 30. Isso me persegue há 15, há 5, há 10 e eu não consigo vencer. O que é isso? Que história que é essa? São cativeiros que não foi nem você que habilitou na tua vida. Então, muitas das vezes, aquela vergonha de contínuo, a tua avó passou, tua bisavó passou, tua avó passou, tua mãe passou, chega em você e não sai. Vai sair agora, que é a ignomia, que é a vergonha de contínuo. Então, esse jejum de 40 dias... ele vem nos livrando de cativeiros e o de murmuração vai completar, em nome de Jesus. Né? Na próxima semana é o cativeiro emocional que vai cair por terra, né? O sentimental. Então eu preciso entender que eu estou em processo de limpeza. Mas também eu não posso ficar sofrendo com a limpeza que está sendo feita na minha vida. Então eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje... é para a glória de Deus. É a vida que Deus colocou sobre mim. Então, o Senhor está tirando, né? Está fazendo essa limpeza porque você não precisa disso, você precisa dele, né? Exatamente. Então, a vergonha de contínuo não vai poder passar para o teu filho. Vai ter que ser quebrado agora. Então, você precisa reconhecer aquilo que está sendo essa vergonha de contínuo e denunciar nos horários do relógio de oração.
né? Então, essa vergonha vai cair por terra de uma vez por todas. O que a gente não identifica é o seguinte, presta atenção. Eu oro por uma enfermidade e não determino. Sai e não volta mais. Eu não falo isso. Eu oro pelo meu marido, aquela situação, e não falo, não determino. Sai dele, você não vai usar mais ele e não vai voltar mais. Eu não determino. Então eu vou puxar muito nesse relógio de oração que você determine que isso não volte mais. Um posicionamento que isso não volte mais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não vai haver isso sobre a vida dos seus filhos. Mas objetividade, né? Às vezes fica muito vago, né? Exatamente. Então você vai determinar. Isso eu tô vencendo agora e não vai voltar mais para minha vida, para minha casa e para minha família. Essa vergonha tá sendo extirpada, tirada da minha vida por completo, né? O apóstolo fala muito assim que a gente chega no culto e a gente fala assim, é isso aí, vou fazer mesmo, vou jejuar mesmo, vou não sei o quê, vou entregar essa oferta aí, vou fazer, vou acontecer. Aí quando termina a ministração, foram geradas expectativas, né? E a realidade? A realidade é você retrocedendo, a realidade é você não conseguindo jejuar, a realidade... Então, cadê aquele combustível que se chama fé para você permanecer o dia inteiro crendo e vencendo? Então não pode vazar isso, em nome de Jesus. Ah, entendi tudo agora. Agora eu entendi tudo. Aí chega com um problema, você esquece do jejum, esquece, come a carne, esquece, murmura, esquece que tá no relógio de oração. Quando você vai lembrar, não fiz nenhum horário do relógio de oração. Meu Pai eterno. Ai, apóstola, pelo amor de Deus, me manda o áudio do começo e do fim, que eu vou fazer 1 hora aqui de louvor, mas me manda o áudio do meu horário, meu Deus do céu. Ou se não, entra lá no grupo, entra lá, minha filha, pega lá no grupo. Ai, meu Deus do céu, hoje que não sei o quê. E amanhã vai ser o quê? Por quê? Porque eu não peguei aquela convicção de que é um propósito, é um desafio e eu vou vencer. Precisa ter desejo, né? Precisa ter desejo. Em nome de Jesus. Sabe que uma coisa que eu anotei sobre o áudio, me chamou muita atenção, quando a nossa apóstola fala para a gente buscar a presença de Deus para que a gente não sofra com a solidão. Né? E por quê? Você fala, poxa, mas a solidão, por quê? Problemas ainda. Porque se você não buscar ao Senhor, o que vai acontecer? Você vai ser consumido pelos problemas. E aí a gente acha, de fato, estamos sozinhos, Deus não me ouviu, Deus não faz, e aí a gente descarrega tudo na culpa no Senhor. Por que da solidão? Porque nós nos afastamos do Senhor. Então ela foi muito clara, busca a presença de Deus. Então quando eu não busco a presença de Deus, eu caio na solidão. Cai na solidão, vai e aí passar eu falo problemas sozinho. Né? E aí eu vou falar o quê? Que Deus me abandonou. Não, eu é que abandonei o Senhor. Você está entendendo como que é essa solidão? Não é que o Senhor te abandonou, você abandonou Ele. Quando você deixou de buscar a presença de Deus. E se tem uma coisa que nós vimos muito no mês passado, foi sobre a busca da intimidade. Jeremias tinha intimidade com o Senhor. Não foi isso que fez ele perseverar? Clama a mim e responder-te. Então, nós precisamos desse mês continuar. Nós temos que entender que a palavra na Hebrão é assim. Uma palavra vai complementando a outra, nós vamos acumulando. Né? Chega esse mês, joga o livrinho de Jeremias, vamos viver. Não. Continuo vindo desde lá de janeiro. A fé de Abraão, posicionamento de Jacó, sendo transformado, eu fui transformado. Então eu tenho que lembrar de cada palavra. Como Jeremias, eu vou passar, vão querer me pisotear, mas eu estou firme, eu não vou mudar, eu sou convicto. E assim nós vamos indo. Agora eu vou ver o milagre diante dos meus olhos, quer queiram, quer não queiram, depende de você, depende de Deus, e por aí vai. E aí nós vamos, o mês que vem, Senhor amado. Qual que é o mês que vem? Mês que vem, sabe? Não. Você perdeu o culto da virada? Perdi. Deixa eu ver no meu caderninho. Opa! É o cara. Esse entendeu? É o cara. Então presta atenção que o Senhor está nos capacitando, nos habilitando mês a mês. Eu estou estudando ele faz tempo. Então, o mês que vem vai ser também. O mês que vem é ele. Mas vamos viver o milagre desse mês. Calma, O milagre desse mês é maravilhoso. Vamos ver o milagre desse mês. Então o que acontece? Simplesmente, quando chega no versículo 14 de Jeremias.
Sofonias 3, de Sofonias 3, o que acontece? Você vê aí a quebra total de quê? De sentenças, né? Então, olha o que fala aqui no versículo 15. O Senhor afastou as sentenças de que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Senhor está afastando da nossa vida. Você vai fazer o propósito? Vou. Você vai permanecer? Vou. Você vai guerrear? Vou. Então, peraí que eu tenho uma palavra para você. Eu vou lançar fora todas as sentenças contrárias à tua vida. Olha isso. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Ô, glória. Quer dizer, peraí, as sentenças, aquilo que me era contrário, aquilo que era plano, propósito e estratégia do inimigo, o Senhor quebrou, lançou fora. Olha o que está escrito na parte B do versículo. Tu já não verás mal algum. E aí eu falei assim, olha, no culto ontem. Declara junto comigo, eu e a minha família não veremos mal algum. E você vai ficar com esse versículo na tua casa esse mês. Porque no propósito da família nós vamos voltar e vamos bater pesado nele. Eu e a minha família não veremos mal algum. O Senhor está lançando fora os planos, propósitos e estratégia de Satanás. Aleluia. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não afrouxe os teus braços. Foi ontem que eu ministrei sobre isso. O que é não afrouxe os teus braços? Você não pode de hipótese alguma baixar a guarda. Você não pode de hipótese alguma falar, não, já, olha, o Senhor já colocou para correr meu inimigo, já tá tudo bem, já tá tudo certo, deixa quieto. Servo de Deus é posicionamento de atalaia, né? O atalaia é porque venceu a guerra, que o inimigo foi embora, que ele vai baixar a guarda. Pelo contrário, ele continua na posição dele. Esperto, atento para todas as informações. Atalaia é assim, nós temos que ficar atento. Porque Satanás, não pense que ele vai deixar de ser Satanás porque nós vencemos uma guerra. Ele vai se preparar para outra. E o que ele não pode é pegar a gente de calça curta, como diz o ditado, né? E aqui, Sofonias começa a falar o que o Senhor tem prazer em nós. Né? O que o Senhor vai simplesmente vai chamar a atenção dele em nós. O que é? Eu preciso chamar a atenção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu preciso colocar esse propósito do relógio de oração para minha família despertar que esse é um culto particular nosso com Deus. Você sabe que se você parar para prestar atenção, em Israel, eu não sei se você sabe disso, tem é como se fosse um aquário bem grandão, né? Todo de vidro. E dentro desse aquário, assim, redondão, tem as bandeiras e o horário de que os atalaias que estão lá estão orando pelos países, né? Isso é uma estratégia incrível de intercessão. Presta atenção. Então, à meia-noite, eles estão posicionados pelo Brasil. Que aqui seria o quê? Meio-dia. Então, todas as vezes que for meio-dia, Israel com os seus intercessores estão orando pelo Brasil. Então, quer dizer que simplesmente você tem a intercessão da Terra Santa pelo nosso país ao meio-dia. Então, presta atenção naquilo que o Senhor está falando para você. Isso é a solução para tudo que estamos vivendo. O que? Buscar a presença. Porque se eu não buscar a presença, eu vou passar por deserto. Satanás vai me arrancar da terra onde o Senhor me deu. Satanás vai me arrancar dos propósitos que o Senhor tem de vitória. Satanás vai entrar e vai usurpar e vai levar tudo embora. Por quê? Ele veio com 3 funções. Quais foram? Roubar, matar e destruir. Não, mas tudo bem, não está acontecendo nada na minha família. Nada que você está vendo com seus olhos carnais. O mundo espiritual não para. O mundo espiritual não para.
E é isso que você tem que ter noção. Porque se o mundo espiritual não para, isso já responde para você. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual para depois no material. Então, olha o que o Senhor está falando aqui com você. O Senhor, no versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á a ti com júbilo. Eu preciso atrair a atenção do Senhor para minha vida, para que Ele se deleite em mim dessa maneira. Em nome de Jesus, com esse posicionamento de não baixar a guarda, de estar sempre pronto, de ouvir a palavra do Senhor, de semear a palavra do Senhor, de estar sempre pronto. Só que o negócio é o seguinte, se você for ver aqui, o Senhor resiste ao soberbo, o Senhor resiste àquele orgulhoso. Então o que você vai fazer? Você vai se limpar da soberba, você vai se limpar do orgulho, você vai se limpar da mentira, da língua enganosa, você vai se limpar de tudo aquilo que afasta você de Deus. Porque cada vez que você sente isso, como o bispo falou, a solidão nos problemas, você pode ter certeza, o Senhor não saiu da posição dele. Quem saiu da posição foi você. O Senhor não vai permitir que você fique sem a presença dele nem um dia. Mas a gente se afasta do Senhor. Fala, não vou entrar na ministração hoje não. Não vou ouvir louvor hoje não. Não vou jejuar hoje não. Sabe o que é? Eu acho que eu tô com depressão. Eu acho que eu tô muito deprimida. Não vai dar não. Em nome de Jesus, não confesse isso com a sua boca. Você não sabe qual é essa cadeia do demônio Pan. Não confesse mais isso com a sua boca. Em nome de Jesus. Ainda mais, se você for sacerdote, não faça isso. Em nome de Jesus. A depressão é muito profunda. Você não tem noção do que é uma depressão. Só sacerdote tira a pessoa de uma depressão. Por quê? É pior que um tremendal de lama. Que quanto mais você puxa, mais a pessoa afunda. Quanto mais você puxa, mais a pessoa afunda. Sabe o que parece? Areia movediça. Porque normalmente a pessoa não quer sair, né, do quadro. Então, o nosso interior não quer mais guerrear aquelas guerras. O nosso interior não quer mais se posicionar. O nosso interior quer resultados que você não está vendo. O nosso interior está sofrendo frustrações. Então, toda frustração desencadeia uma depressão. Depressão é o quê? Você cair. E quando você cai, é isso que eu estou te falando. Os sentimentos vai levar você como se fosse uma areia movediça. A gente tenta te puxar e você vai afundar. Por quê? Eu não estou deixando de sentir o que eu estou sentindo. Mas é claro, você precisa fazer o quê? Você precisa tomar posição. Você precisa tomar atitude. Você vai sair daquele lugar que é zona de conforto para depressão. Você vai sair. Então, o que você vai fazer? Eu dou sempre o mesmo conselho porque foi isso que me tirou também da depressão. Quando o médico falou, não vai poder mais isso, não vai poder mais aquilo, não vai poder mais aquilo outro, o que eu fiz? Eu falei, filho, meu filho pequeno, eu falei, filho, você vai com a mãe para um curso, lá no centro de São Paulo, eu morava em Guarulhos, lá no centro de São Paulo, a mãe vai aprender a fazer sapato. Meu filho olhou para mim e falou, sapato? Eu falei, filho, sapato. E você tem que anotar o jeito que a gente está indo e o jeito para a gente voltar. Porque pode ser que a mãe tenha uma crise na rua e a mãe não saiba voltar. Então você tem que ligar pro papai, você tem que fazer alguma coisa. Então você tem que ficar atento. E tem mais. Você vai ter que anotar para mim o curso também. Porque pode ser que eu chegue em casa e não sei fazer. Então o Lucas aprendeu a fazer sapato melhor do que eu. Mas eu saí daqui. Eu sabia que a parte da tarde era a pior parte do dia para mim. Então eu preenchi a parte da tarde. Eu falei, eu não confesso que eu tô com isso, mas nem pode me torturar o quanto quiser. Eu não vou confessar que eu tô com isso. E eu vou fazer curso. E eu vou me encher de conhecimento. E quando começava o coração, acelerar. E vinha aqui, ó, na garganta.
eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu pegava o remedinho de flores que a minha amiga tinha me passado, né? Que estava fazendo tratamento comigo, tudo natural, colocava debaixo da língua, ela falava, respira, conta até 10, literalmente, e sai andando. Você não vai parar. Então, quer dizer, o segredo da depressão, de você sair da depressão, é você não parar. E aquele momento que Satanás quer sempre te deixar em isolamento para te abater, você vai preencher aquele lugar. Você não vai ceder. Esse mês você não vai ceder. Esse mês você vai se posicionar. Por quê? Porque o Senhor está falando, eu sou o teu Deus que estou no meio de ti. Não temas, eu me alegro em você. Eu tenho júbilo pela tua vida. Eu tenho alegria pela tua vida. Eu quero ver você reinando. Vamos, não vai parar. Você não vai parar. Começou, coloca louvor. Começou, não vai dar uma de louca e limpar a casa, limpar a casa, limpar a casa, que vai virar toque. Em nome de Jesus. Então, começou, você vai falar, não, eu vou no mercado fazer uma compra, vou buscar alguma coisa, eu vou numa sorveteria, eu vou em algum lugar. Né? Também não vai estourar o cartão de crédito, que isso não adianta, não passa a depressão, certo? Porque Satanás, ele é louco para ter o domínio das suas finanças. Presta bem atenção nisso. Quem governa você é o Senhor, o governo dele está sobre os seus ombros. Aleluia. Fala aí. A depressão, o principal da depressão é justamente o isolamento. Então o que a gente tem que fazer? Preencher o nosso tempo. E aí voltamos lá da solidão. Tá na depressão por quê? Tá com tempo ocioso, busca o Senhor, busca a presença de Deus. Tempo ocioso, o que acontece? Vai te levar à depressão mesmo. Se você não tá buscando o Senhor, não tá preenchendo esse tempo vago com o Senhor, é diferente. Você tá descansando. Posso falar do seu testemunho? Pode. Então, quando que a depressão profunda atacava o bispo? Ele não era bispo ainda, era só minha ovelha. Quando? De final de semana. Final de semana, o babado era forte. E eu combinei com o bispo Fábio, na época não era bispo também, falei assim, olha, nós vamos precisar grudar nele no final de semana, bora. Então eu ligava pra ele, vamos aqui, vamos ali, vamos lá, tal, não sei o que lá. Não, não quero, não, eu não vou sair. Não tinha desejo de sair de casa. Não tinha desejo de sair de casa no final de semana. Eu falava, não, peraí, porque de segunda a sexta a gente trabalhava junto. Então tava resolvido de segunda a sexta, certo? Poderia ser que ele ficaria, o Satanás tentaria atacar ele na madrugada, mas madrugada eu peguei ele para orar comigo, 3 horas da manhã eu ligava para casa dele, eu e o Lucas. Ficava de joelho no nosso corredor da nossa casa e a gente falava para ele, fica aí na linha que nós vamos orar, eu e o Lucas. E ora. Marcelo, você tá aí? Marcelo, você tá aí? Marcelo, tô aqui, eu tô aqui. Naquela época, entendeu? Já. Então, de madrugada, a gente conseguiu, né, ficar ali com ele. Mas no final de semana, ele não atendia nem celular. Podia derrubar a casa. E aí eu falei pro meu esposo, nós vamos precisar grudar nele. Vamos chamar ele pra vir pra cá, vamos chamar ele pra ir pra igreja com a gente. Novo, meu? Fez semana passada aí, de novo, fazer o quê? Ele falava isso pra mim, você acredita? Super delicado, meu irmão. Nossa. Ué, já tinha ido a semana passada. Semana passada eu já fui pra tua casa, não tem problema, mas hoje nós vamos fazer diferente, hoje não sei o quê. De novo. Aí ele falava, de novo eu não quero ir, não. Eu quero ficar na minha casa, quietinho. O que eu tô fazendo de mal pra alguém? Eu tô fazendo nada de mal. Sai da sua casa e vem pra cá. Ai, que saco, tá bom. Ele falava, ai, que saco, tá bom. Tô indo. Porque se eu deixasse ele no sábado e no domingo, na segunda-feira, quando eu chegasse... Ela queria que eu vivesse igual os recabitas, montando tenda pra cá, pra lá, pra colar. E aí a gente foi vencendo. Quando ele viu... Ele já estava no pique, já estava trabalhando na igreja, já estava entregando oferta, já estava... Meu Deus do céu, e de segunda-feira ficava até 1h da manhã na igreja. A dificuldade, porque assim, eu sempre vivi com muitas pessoas. Né? Mesmo quando tinha minha família, eu não ficava dentro de casa. Era difícil de passar o final de semana em casa, porque sempre estava em algum canto. Ou então tinha gente em casa. Então eu era muito isso. Então, quando me arrancou, quando o meu casamento acabou, então para mim era difícil, porque aí eu já estava no contexto, eu não queria ver mais ninguém.
E aí eu entrei em umas que era o seguinte, as pessoas queriam, eu achava, pô, tá todo mundo com dó de mim, não quero que ninguém tenha dó de mim, não sou coitado, Então. tenho tudo, então, meu primo me ligava todo final de semana pra ir pra lá. Depois a bispa começava a me chamar pra ir pra cá. Falei, gente, vive a vida de vocês, deixa eu viver a minha. Ó, com medo. Era mais ou menos assim. Porque eu queria ficar no meu canto, porque eu não queria que ninguém me olhasse com um olhar de dó, de pena. Ainda bem eu que... nunca gostei desse tipo de coisa. Ainda bem que eu não paro Porque eu já tinha passado por outras coisas também. Então, tipo assim, eu já tinha perdido minha mãe, eu não queria que as pessoas... Então eu falei, mais uma perda e vambora. Então vamos... Era nesse naipe. Vamos ver aqui, já demos bastante dicas para você sair disso, né? Então vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse mês. O Senhor está falando aqui, os que estão entristecidos, se sentindo rejeitado, excluído das festas, a festa não tem que ser fora, a festa tem que ser no seu interior. No seu interior. Então o que acontece? Essa festa no seu interior vai voltar. Voltou para Davi. Senhor, devolve para mim a alegria da salvação. Em nome de Jesus, essa alegria, essa festa vai voltar pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não estou nas madrugadas à toa. O meu trabalho no Senhor não é em vão. Vai ter muito testemunho no Prefiro Crer. Na segunda fase, porque a primeira fase é um tema, na segunda fase é outro tema. Amanhã. Amanhã tem Prefiro Crer às 15 horas, não esqueça. Quem é? Hã? Quem é? Todo mundo vai saber se assistir. Não vou poder faltar. Eu vou faltar. Você vai faltar? Onde você vai? Vou pro relógio. Às 15 horas, que é o horário do Prefiro Crer. Amanhã tem que dar pro relógio. Entristecido por acharem afastado das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Não, gente. Em nome de Jesus, a gente já falou sobre isso no dia 26 de abril. Foi o dia inteiro falando, larga a mão de ser opróbrio. Chega de ser opróbrio. Né? O Senhor tira o opróbrio de fora, mas o opróbrio está... Interior. Enraizado. Tudo bem? Você não pode fazer essa pergunta. Tá tudo bem? Desencadeia tudo que você possa imaginar. Você fala, meu Deus, onde que essa pessoa tá? Que não tá sendo ministrada, não tá participando de nada, não tá no jejum. O que tá acontecendo? Eu vou falar para a senhora, bispo, o que tá acontecendo. Pronto, pum. Então quer dizer, peraí, tudo que nós temos ministrado, aonde tem parado? Eu quero fazer essa pergunta para você. Quando você entra num relógio de oração, quando você entra no programa, aonde tem parado as palavras? Será que tem ficado pelo meio do caminho? Será que tem ficado no meio dos espinhos? No meio das pedras? O que é isso, espinho? No meio das dores. No meio das pedras não vai dar nada no meio das pedras. Então, peraí. É outra oportunidade que o Senhor está falando. O peso do opróbrio tem que sair. O peso do opróbrio, então, é o opróbrio dentro de nós. Você não está querendo acreditar em você, você não está querendo acreditar que você vai dar certo. Você está com preguiça de lutar suas guerras. A gente tem preguiça mesmo. Pelo amor de Deus, a gente vence uma, lá vem outra, mas isso é treino. Isso é para deixar você com músculos espirituais, né? Ontem eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa começou, por que isso, por que aquilo, pessoa minha, da minha casa, por que isso, por que aquilo, outro, eu falei, Jesus, não, peraí, deixa eu ver, que dia que foi essa ministração? Eu já venci, eu não vou passar da mesma forma, eu vou passar diferente, porque eu já recebi a receita, eu tenho os ingredientes, eu sei vencer essa história. Eu chorei na presença do Senhor, chorei. Aí eu falei, bom, aí meu esposo já me deu um chacoalhão e falou, você não está identificando isso não? Eu falei, acabei de identificar. Já chorei o que eu tinha que chorar. Agora eu vou avançar. Porque Davi fez isso. Tem hora que a dor é muito forte, você precisa o quê? Chorar. Mas ele senta em Ziklag, com toda a pompa dele, ele senta, ele chora até não ter mais força, né? Mais lágrima, né? Mais força. Aí ele levanta no Senhor e fala para Abiatar, traz a minha estola
sacerdotal. Acabei de lembrar como que vence isso. Reveste de poder. Sou blindado contra as trevas. Acabei de lembrar que eu tenho o revestimento da armadura de Deus. Acabei de lembrar. Só vou perguntar uma coisa. Com certeza tem uma coisa que ele se lembrou, você pode ter certeza, foi das vitórias anteriores. E uma coisa que a gente esquece muitas das vezes é justamente as vitórias anteriores. Parece que tudo aquilo que a gente venceu, a gente esquece. A gente só olha para aquele problema. Preciso Às vezes a gente já trazer a venceu memória. esse problema semelhante ou parecido, até pior lá atrás. Então por que você não pode vencer esse mesmo? Se, às vezes esse é muito menor do que o que você já venceu lá atrás. Exatamente. E Davi já tinha vencido Golias. O que era vencer aqueles camaradas perto de Golias? Numa afronta, 40 dias afrontando o povo. E papapá. Né? E o que era diante daquele? Não era nada. E o Bispo Marcelo sempre tem uma receita assim comigo, que funciona. Comigo. Ele fala assim, Ai, ai. você já pensou que poderia ser pior? Eu não poderia ser pior coisa nenhuma. Eu vou me levantar agora em nome de Jesus. Chega de chorar. Aí, o Senhor, a gente como super-homem, não tem culpa, né? Davi chega pro Senhor e fala assim, escuta, você tá vendo, né, o que tá acontecendo aqui? 400 homens. 400 não, né? 600, né? 600 homens querem me matar apedrejado. 600 homens Era foi tudo inimigo, levado, né? a família, os filhos, tudo. Queimaram o Ziklag todinha. Eu devo perseguir esse... Porque não era qualquer bando. Eu devo perseguir esse bando? Ele não estava contando com a força de ninguém, porque todo mundo está querendo matar ele. Então ele foi logo para o Senhor, porque tem hora na tua casa... Faz de conta que eu te visitei agora, nesse exato momento aí. Assim, tem hora na tua casa que você fala assim, mas não tem nem ninguém para me ajudar, nem para crer junto comigo e nem para ir para guerra junto comigo. Não tem mesmo. Deixa eu te falar como que é. Vai ser assim, ó, sozinho. É. Então ele vai na presença do Senhor e fala assim, eu devo perseguir esse bando? Deve. Eu vou alcançar? Vai, e ainda vai trazer tudo de volta. Fala sério, né? Então, ele se reanima no Senhor e é isso que nós estamos precisando fazer, porque essa festa tem que voltar para o nosso interior. Então, eu vou te desafiar a entender hoje que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor no nosso interior gera força. Então, vamos lá. Não é que a tua carne tem que estar alegre, não é que você tem que estar sentindo alegria. Como é que é? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não traga as coisas do velho homem, deixa lá para trás. E fala assim, tá bom. A própria alegria veio morar no teu interior. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A própria alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a própria alegria veio morar dentro de mim. Eu acho horrível quando a pessoa, vou te dar um exemplo, quando a pessoa fala assim, essa pessoa me ligou e acabou com o meu dia, mas não foi ela que fez o seu dia. Não é ela que habita dentro de você, como que ela pode ter acabado com o teu dia? Fala sério, né? Outra, olha isso, você tirou a minha paz, mas a paz que excede o entendimento mora dentro de você. Como que ela tirou Jesus de você? Então são coisas que você confessa com a tua boca que você precisa parar de confessar. Entregar a alegria que o Senhor colocou no teu interior é Ele próprio na mão de Satanás. A paz que é Ele que excede o entendimento, você entrega para Satanás. Aí você, mas como que eu entrei nisso? Falando, entregando para Satanás. Ai, mas eu tô numa tristeza que tá cortando a minha alma. Cadê Jesus? Cadê Jesus, que a alegria dele é a tua força? Cadê Jesus? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Então, essa festa precisa estar no seu interior. Ele é a tua festa. Ah, não é não. Não? Não é? Então me fala, em Caná da Galileia, acaba o vinho. Acaba tudo, mas o convidado que era Jesus estava no casamento. Maria chega para ele e fala assim, ó, acabou o vinho, você não vai fazer nada? Eu acho que ele era na sala, né? Ele já chega e fala assim, o que tenho eu contigo, mulher?
Não é chegada a minha hora. Presta atenção nisso. Não é chegada a minha hora. Você precisa ser essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas, que no tempo certo vai dar o fruto. Qual é o tempo certo? Ele não te coloca em guerra que você não tem arma. Ele não vai te colocar no problema que você não possa vencer. Ele não vai colocar um diagnóstico na tua vida que ele já venceu, que ele não tenha vencido, perdão, que ele não tenha vencido. Ele levou na cruz do Calvário todas as enfermidades. Então não tem diagnóstico que você não possa vencer, não existe. É o câncer, tem cura. É o lúpus, tem cura. É crise renal, tem cura. Ah, mas tá me inflamando os ossos. Ah, é a doença no intestino, é colite, é não sei o que, é Crohn, como chama aquele problema que dá na cabeça? Aneurisma? Aneurisma cerebral. O Senhor faz, o Senhor reverte. Eu sei. Deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que fala com você já passou por várias vezes sentença de morte. O meu neuro falou assim pra mim, olha, isso que você teve há um tempo atrás. Se você tivesse desmaiado, você ia ficar com sequelas. Como você não desmaiou, tem uma onda na tua cabeça, assim, ó, no seu cérebro, que mostra que você viveu um milagre. E ele não é crente, não. É o bispo da onda. É, a bispa da onda. Tem uma ondinha lá. Então, essa onda mostra no seu cérebro o que você viveu. Aí, o que eu vivi com Deus. É como se fosse uma irritação. Então, presta atenção. Ah, mas você não sabia nem falar mais quando você voltou. Você sabia o que era e não conseguia pronunciar. Então, mas hoje eu prego a palavra numa boa. Só que tem coisas que o apóstolo Fábio precisa falar para mim. Não foi assim, foi assim. Você viveu isso nesse período, nesse período, né? Tem coisas que o apóstolo Fábio tem que falar para mim, ó, foi assim, foi assado, você não lembra, mas você passou por isso aí. Por quê? Teve algumas coisas que apagaram. Como, por exemplo, eu ser aquela ministra da palavra que sabia livro, capítulo, versículo, eu guardava tudo. Aí acho que o Senhor falou assim, tá se achando muito, né? Pera aí um pouquinho que eu vou... Ele não precisa pagar o meu, que eu já não tenho esse problema. Não, né? Não lembro. Pois é, mas eu sei a palavra toda, de capa a capa, sei. Só que não me pergunte, às vezes, se eu não estiver no altar ministrando, porque no altar o Espírito Santo fala, o Espírito Santo conduz. Agora, se eu não estiver no altar, pode ser que você me pergunte, mas que livro está escrito? Eu falo, meu Deus, pelo assunto, deve ser tal. Mas confirma, por favor, confirma. Mas eu sou o quê? Um milagre do Senhor. Por que vocês estão rindo? Nada não. Por que você está rindo? Eu não tô rindo do apóstolo Fábio. O apóstolo Fábio está rindo do quê? Eu não sei, eu tô rindo do que ele tá rindo. Tá vendo? Do Ele tá que é rindo pra verdade, você, eu tô rindo né? dele que tá rindo pra você, tá vendo? Tá. Você sabe que, por exemplo, você pega essa passagem de Zicar, né, que a nossa apóstola estava falando, é uma passagem, Davi já tinha passado por várias situações, mas nessa passagem especial, e eu acho que vai de encontro com o que ela acabou de falar, ele perdeu tudo, porque ali era o tudo dele, era a família dele, né? E olha o Senhor habilitando ele mais essa. Davi já tinha passado por perseguições, queriam matar ele passou por várias situações, mas nessa situação específica, tocou na parte que mais dói na gente, por quê? Tocou na família dele, você parou para pensar nessa passagem, com esse aspecto? Porque levou a família dele toda, a família dele e daqueles que ele tinha muita honra de ter ao lado dele, que eram os oficiais. Levou a família de todo mundo, e ele também como líder, você imaginou? Porque o líder era assim. A direção que você passa, todo mundo olhou para ele, poxa, a gente estava com você, só que Davi, ele não fazia as coisas segundo o desejo dele, da carne dele. A única vez que ele fez, pagou um preço muito caro por isso. Então ele ia de acordo com a direção que o Senhor ia dando para ele. Então ele não foi passear na guerra, né? O Senhor livrou ele, mandou ele de volta para casa, que ele precisava passar por tudo aquilo. Ia capacitar ele. Mas o que fizeram? Todo mundo olhou para ele como líder e acusou ele, não estava esperando o final da história. E isso também vai de encontro com a nossa líder, porque muitas vezes as pessoas acusam, falam muito, mas não sabem o final da história. E aí Davi chorou, mas aí ele vai orar e o Senhor reverteu uma situação onde já tinha perdido a família, tinha perdido tudo.
E perderam algo que era o mais precioso que eles podiam perder, era justamente a família. Só que aí o que acontece? Quando ele coloca a estola sacerdotal, ele vai buscar a direção de Deus, acabou. Tinha uma solução. Mas Davi teve que passar por tudo isso. E ali o precioso dele tinha ido embora. E o Senhor reverteu uma situação onde parecia impossível. E essa palavra hoje na nossa vida, aquilo que parece impossível, ela falou de várias dores aí, de problemas de saúde, até aquilo que parece impossível, porque ali, olhando o cenário, era impossível. Meteram fogo, matou todo mundo. É impossível. O Senhor reverteu aquela situação. Primeiro que já não tinha morte. O Senhor acabou com a morte, depois ainda deu a condição de resgate, depois a condição de despojo. Então, presta atenção aqui, que o Senhor vai falar conosco agora poderosamente. Ó, 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor, um nome em toda a terra, em que sofrem a vergonha de contínuo. Presta atenção, a ignomia. em nome de Jesus. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós. Ele não está falando do teu vizinho, ele não está falando da terceira pessoa, ele está falando de você. Então, ó, farei de vós um nome, um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O que é isso? É o Salmo 126, que fala assim, que todos vão ver, todos vão reconhecer, né? Que grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Só que não é o vizinho só que vai ver que o Senhor fez na tua vida. São as nações. Então o negócio é muito grande do que Deus vai fazer, né? Então para prestar atenção hoje naquilo que o Senhor está falando com você, porque é muito sério. Permanece no relógio de oração até o último dia. Permanece no jejum de murmuração até o último dia. Não sai do jejum porque você caiu, porque você escorregou, porque você esqueceu e murmurou. Não faça isso. Fique até o último dia. Até o dia 14 é jejum de carne. E até domingo, né? Acho que é 7, domingo. 7, eu acho, no domingo. O jejum de murmuração em nome de Jesus. Eu quero pedir que a igreja esteja orando com a gente, em nome de Jesus. 9, né? 9 no domingo. Que a igreja esteja orando pela dona Salete, lá de Maringá, hoje, que ela vai estar fazendo exame. Acabou de entrar? Ela entrou aí, sim. Às 10 horas da manhã, né? E nós somos a igreja que ora mesmo, que busca mesmo. Ontem o apóstolo já enviou ela para esse exame. E eu creio que grande será o milagre do Senhor sobre a vida dela. Vai ser testemunho. Ela vai participar do Prefiro Crer em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu estou ungindo aqui a cada nome, né? Estou ungindo também os dizimistas, aqueles que são ofertantes, aliança de restituição, e quero ungir vocês. Ai, valente. Valente da Trindade, em nome de Jesus. Está aqui, ó. Valente da Trindade. Meu Deus, quanto poder tem esse propósito, assim como o propósito da restituição. Em nome de Jesus, né? Nós vamos fazer um dia aqui só para falar de Valente da Trindade, porque é algo extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero te ungir nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero colocar esse óleo da unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo, que você receba agora a quebra de toda assolação, de toda miséria, de todo opróbrio, tudo aquilo que não provém do Senhor vai cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor agora te visite com poder e grande glória. Toda assolação, toda miséria, todo opróbrio, tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra agora. Deus é fiel, é o Senhor que é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor trabalha
para aqueles que nele esperam. Então essa palavra, então esse propósito agora, esse óleo da unção que está sendo derramado agora sobre cada vida, em nome de Jesus, eu coloco agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, a cada um, Senhor, que está aqui, Pai, cada pedido de oração, Senhor, a cada um que está, Senhor, conectado conosco, esse óleo da unção agora poderoso, em nome de Jesus. Se você puder ajoelhar, ajoelha. Se você não puder, amém. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai, nesta manhã, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, invade cada casa agora, visita cada um dos teus servos poderosamente, Senhor, a cada um que se conectou nesta manhã, aqueles que vão ver a retransmissão, Senhor, visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, visita aqueles que são dizimistas fiéis, Pai, tem honrado a tua obra, tem entregado aquilo, Senhor, que é ordenância, Pai. Eu te peço, Senhor, visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, tira a mão mirrada do meio do teu povo, Senhor, para que eles possam entregar a oferta, para que eles possam dizimar, para que eles possam ser valentes da Trindade, Pai, em nome de Jesus, a cada um, Pai, que entendeu este propósito, Pai, de ser valente da Trindade, Pai, em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, invadir na casa dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai, porção tripla, Pai, sobre a vida dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, bênçãos, Pai, extraordinária, Pai, em nome de Jesus, aqueles, Pai, que fizeram um voto, aliança de restituição todo dia 15, Pai, está entregando esta oferta diante do teu altar, para que a obra possa prosperar, para que a gente possa honrar as famílias, para que a obra possa avançar, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um que tem entregue, Pai, coloca desejo no coração daqueles que têm desejo de entregar, Pai, em nome de Jesus, traz o suprimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, os dizimistas fiéis sejam visitados, a cada um, Pai, em nome de Jesus, aqueles que não estão dizimando ainda, passem a dizimar a partir deste mês, Pai, aqueles que estão com valor retido por causa de dízimo, de oferta, Pai, que eles venham entregar, Pai, em nome de Jesus, visita poderosamente, Senhor, coloca desejo no coração, ora, caia, xúria, decanta, xúria, decanta, eu te peço, Deus, tira a miséria, tira o opróbrio, tira a migalha do meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que os teus servos estejam, Pai, tenham abundância, Senhor, nos celeiros dos teus servos, poder financeiro, qualidade de vida, Deus, em nome de Jesus, Pai, abre portas extraordinárias para aqueles que estão desempregados, Senhor, em nome de Jesus, o bom negócio para aqueles que estão aguardando, Pai, um contrato, uma liberação, Pai, oh, Pai, dá ordem a respeito de cada um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nós não vamos ver nenhum dos teus servos desempregado, Pai, em nome de Jesus, Pai, ser com eles, Deus, em nome de Jesus, Pai, marca entrevista, ser com eles durante a entrevista, Senhor, em nome de Jesus, os teus servos vão ser aprovados, Pai, sobrenaturalmente, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, muitos servos de Deus trocando de empresa, Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus servos, para ganhar mais, para ter mais condições financeiras, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, visita poderosamente, dá estratégias para os teus servos que são autônomos, Pai, em nome de Jesus, traz o cliente, Pai, traz o fornecedor, Pai, em nome de Jesus, os bons negócios serão fechados nesse mês de uma forma sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqueles que dependem de contratos, Pai, libera contratos, Pai, em nome de Jesus, os teus servos não sabem o que vai acontecer, mas serão vários contratos sendo assinados, ou as pessoas querendo fazer pacote, ninguém quer pagar, todo mundo à vista, em nome de Jesus, surpreendendo a expectativa, em nome de Jesus, traz o suprimento, Pai, antecipado, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, os teus servos serão surpreendidos, porque o milagre será feito diante dos olhos deles, em nome de Jesus, nós recebemos uma palavra poderosa nessa manhã, no dia de hoje foi liberado várias promessas, Pai, na área financeira, Pai, e eu creio que cada uma delas vai se cumprir na vida dos teus servos, Pai, eu creio e profetizo, Senhor, para aqueles que não receberam ainda, Senhor, em nome de Jesus, ora, caia, xúria, decanta, xúria, decanta, oh Deus, em nome de Jesus, eu creio mesmo que o teu povo vai pagar as dívidas antecipadas, antes da data de vencimento, eu creio que as portas de empregos estão abertas, as contratações em nome de Jesus, as crianças da Hebron, as crianças de cada família agora sendo visitada pelo poder que há no nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de consagração, o poder invasivo da internet com prostituição,
não vai pegar nas nossas crianças, não vai invadir a mente deles, eles não vão ser oferta nem oferenda a Moloque. Eu proíbo agora pro abismo em nome de Jesus. Senhor, nós destronamos isso, Pai. Ah, Senhor, as nossas crianças, Pai, ah, Senhor, são consagradas a Ti, a nossa família é consagrada a Ti, os nossos sonhos, os nossos projetos são consagrados a Ti. Tomamos posse dessa palavra, cada nome, Senhor, cada família que está no relógio de oração, cada um deles, Pai, vai viver as liberações, os cadernos de oração. A Dona Salete que está pronta, Senhor, para esse exame. Visita o intestino, visita o aparelho gástrico, Pai, em nome de Jesus. Senhor, sê com ela, que os exames dê, Senhor, aquilo que o Teu milagre fez, aquilo que o Teu milagre, como foi comigo, Senhor, como foi com o apóstolo Fábio. Muitos vão falar do Seu milagre na vida dela. Foi isso que nós profetizamos ontem à tarde. Em nome de Jesus, usa o médico, usa o enfermeiro, Senhor. Usa, Pai, nesse hospital. Toma a vida dela agora nas Tuas mãos. Livra ela, Senhor, de todo e qualquer tipo de contaminação desses exames invasivos, Pai. Em nome de Jesus, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas, manifesta do Teu poder e da Tua glória. Senhor, nós queremos clamar pelo Seu Paulo. É verdade, Deus, visita Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus forte e poderoso nas batalhas. O Senhor é Deus para cancelar essas células cancerígenas. Retrocede agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós enviamos agora cura para estas células. O Senhor Deus te visitando pelas pisaduras de Jesus. Você é sarado, você é curado, você tem aliança de restituição. E eu clamo agora a restituição da tua saúde, em nome de Jesus. Ora, caia churianda lavaz. Eu clamo agora pela restituição de ministério, pela restituição do casamento, pela restituição dos sonhos, pela restituição dos projetos, pela restituição da família. Eu clamo agora. Vem com o Seu poder, vem com a Tua unção, vem com a Tua autoridade, vem trazer transformação, libertação, restituição e renovo para cada um que está nesse jejum conosco. Senhor, em nome de Jesus, traz a bênção da reversão sobre a vida da Cláudia Vital. Abre porta onde não existe porta. Ah, Senhor, haverá nova contratação. E aquilo que eu tenho profetizado na vida dela, Senhor, ora, caia churiandere canterere bararabás, vai sair desse altar, Senhor, e ela vai contar testemunhos em nome de Jesus. Visita, Senhor, com poder e grande glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a cada um, Senhor, no nosso interior vai voltar a festa, no nosso interior vai voltar a alegria, no nosso interior vai voltar a paz, no nosso interior vai voltar a saúde, vai voltar em nome de Jesus a alegria da salvação, a alegria de servir o Senhor, a alegria de cultuar, a alegria de ofertar, a alegria, porque eu ligo aqui na terra e ligo nos céus, a mudança de sorte diante dos teus olhos. Sai toda vergonha de contínuo, sai toda mentira, toda inveja, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, agora nós colocamos por terra, para o abismo em nome de Jesus. É mês de restauração, é mês de salvação em massa, é mês de você viver o cumprimento de promessas, é o mês do Senhor fazer você ver a glória dele. A glória dele ele não divide com ninguém. Recebe agora essa palavra, recebe essa unção, recebe esse poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A cura está no teu interior, a cura está no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Você e a sua família não verá mal algum, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, louvado seja o nome do Senhor por essa unção, por essa presença. Para quem tem a presença do Senhor, não haverá deserto, não haverá miséria, nem assolação e nem opróbrio. Busque a presença do Senhor.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso parabéns ao meu filho, Ai, Felipe. Que glória Deus a Deus, abençoe você verdade. grandemente. Em nome de Filhão, Jesus. Pai te ama. Verdade, Um que o montão. Senhor visite o Fê com poder e grande glória, em nome de Jesus, que ele seja revestido da autoridade do Senhor, né? Em nome de Jesus, todos os dias dele. Em nome de Jesus, ele cresça na presença do Senhor. Que ele seja um grande instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, de salvação, de libertação, de restituição. É a herança do Senhor na vida do bispão, em nome de Jesus. 16, né? 16 anos, aleluia. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja, em nome de Jesus, todos os dias dele na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bora lá, quero o bolo. Aniversário do Fê. Oi, pagar o bolo. Então tá bom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família. 10 horas, relógio de oração com a pastora Rô. Meio-dia comigo. E assim vai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida. Cadê sua terra prometida? Sua terra prometida. Sua terra prometida. A igreja que te ama e que te faz feliz todos os dias. Como? Em aliança com Deus. Não esqueça, hoje tem a luz da palavra, hein? A luz da palavra às 7 19 horas. Em voltamos nome de hoje, Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega de folga, chega de férias, né? Chega. Para vocês, né? Em Beijo, nome de pessoal. Jesus. Tchau, tchau. Até Um mais grande tarde. beijo. Tchau, tchau.